And now, place. O Piódão, a aldeia classificada como imóvel de interesse público, localiza-se na Serra do Açor com uma implantação de escarpa abrupta e uma estrutura de malha cerrada e traçado sinuoso bem adaptada à rugosidade do espaço envolvente. Piódão, a village classified as property of public interest, is located in Serra do Açor, with an abrupt escarpment, implantation and a tight mesh structure and sinuous layout, well adapted to the roughness of the surrounding space. As pastagens da Serra de São Pedro do Açor, recheadas de nascentes, atraíram os pastores lusitanos que ali alimentaram os seus rebanhos. The pastures of Serra de São Pedro do Açor, filled with springs, attracted the Portuguese shepherds who fed their herds there. Na época medieval, formou-se um pequeno povoado a que foi dado o nome de Casas Piódã, depois transferido para a atual localização, talvez devido à instalação do mosteiro de Cister, de que já não restam vestígios, o que fará remontar o lugar ao século XIII. In medieval times, a small town was formed, which was given the name of Casas Piódã, later transferred to its current location, perhaps due to the installation of a Cistercian monastery, of which there are no traces left, which will make the place go back to the 13th century. A este mosteiro poderá estar ligada a antiga invocação de Santa Maria, comum nas abadias cistercienses da Igreja Matriz, templo reformulado no século XVIII e XIX, o que o dotou de uma curiosa fachada pautada por finas torres cilíndricas rematadas por cones. This ancient monastery may be linked to the ancient invocation of Santa Maria, common in the Cistercian abbeys of the Mother Church, a reformed temple in the 19th and 20th century, which endowed it with a curious facade guided by thin cylindrical towers topped by cones.
No interior, uma imagem da Senhora da Conceição do século XV, atual invocação da igreja, altares de talha e azulejaria do fabrico Coimbrão. De referir também a capela de São Pedro com a sua imagem do século XVI. Inside, an image of Senhora da Conceição from the 15th century, current invocation of the church, altars and carving and tiles of Coimbrão manufacture. Mention should also be made of the chapel of São Pedro, with its century image from the 17th century. Conta-se que aqui se teria fixado um dos assassinos de Inês de Castro, Diogo Lopes Pacheco, apelidos ainda hoje existentes no Piódão, os Lopes e os Pachecos. Estes últimos tinham direito a tribuna própria na igreja de Lourosa. It is said that here one of the Inês de Castro's murderers, Diogo Lopes Pacheco, would have settled, nicknames still existing in Piódão, the Lopes and the Pachecos. The latter had the right to their own gallery in the church of Lourosa. No numeramento joanino de 1527, o primeiro recenseamento populacional nacional, Piódão aparece inserido na vila de Avô, como Casal do Piódão, com 2 moradores. Mais tarde integra a freguesia de Aldeia das 10, da qual é desanexado em 1676. In the Joanino numeration of 1527, the first national population census, Piódão appears inserted in the village of Avô as Casal do Piódão, with 2 residents. Later he joined the parish of Aldeia das 10, from which it was detached in 1676. I'm here. Em 24 de outubro de 1855 passa a fazer parte do concelho de Arganil, quando o concelho de Avô é extinto. No entanto, no que respeita à jurisdição religiosa, mantém-se ligado ao arciprestado de Avô. On October 24, 1855, he became part of the municipality of Arganil, when the municipality of Avô was extinct. However, with regard to religious jurisdiction, it remains linked to the grandfather archdiocese. Nos finais do século XIX, o cônego Manuel Fernandes Nogueira funda um colégio no Piódão.
a que muitos chamam seminário, que funcionou entre 1886 e 1906 e que aqui juntou muitos jovens, criando um polo cultural de grande importância para a zona. At the end of the 19th century, Canon Manuel Fernandes Nogueira founds a college in Piódão, which many call Seminário, which operated between 1886 and 1906, and which brought together many young people, creating a cultural pole of great importance for the area. A aldeia do Piódão é característica pela sua disposição em anfiteatro, o chamado presépio de xisto, com as casas de grande consistência formal, arquitetónica e estética. The village of Piódão is characteristic for its amphitheater layout, the so-called cist crib, with houses of great formal, architectural and aesthetic consistency. O casario é alvenaria de pedra de xisto em cobertura de lajes no mesmo material. As janelas de pequena modulação têm, tal como as portas, cor nos aros e, pela Páscoa, cruzes feitas com o ramo de loureiro benzido. São postas nas vergas das portas para afastar o mau olhado. The houses made of shale stone masonry are covered with slabs of the same material. The windows with small modulation have, like the doors, color in the frames, and at Easter, crosses made with the blessed laurel branch are placed on the lintels of the doors to ward off the evil eye. Pelas suas ruelas íngremes, estreitas e tortuosas que formam recantos numa estrutura de malha cerrada e em grande parte preservada, corre aqui e ali um fio de água numa cana irregular elevada, de realçar a singela fonte dos algares. Through its steep, narrow and tortuous alleys are formed corners in a structure of tied mesh and largely preserved. A trickle of water flows here and there in an irregular canyon elevada. Of note is the simple fonte dos algares.
As atividades agrícolas e pastorícia continuam agora, como no passado, a ser dominantes no modo de vida dos habitantes do Piódão, encaradas essencialmente como forma de subsistência e sobrevivência. De notar a eira, onde se desfruta uma bela panorâmica, e o forno do pão. Agriculture and pastoral activities continue now, as it in the past, to be dominant in the way of life of the inhabitants of Piódão, essentially as a way of subsistence and survival. Note the eira, where you can enjoy a beautiful view, and the forno do pão. Eu já vi.
A população que aqui vive e se instalou a partir do século XV ainda pasta os seus rebanhos, espalha os cereais no local comunitário junto da eira, sob a calçada estreita que recorda os tempos medievais e produz os sabores da terra, nomeadamente o licor de castanha e a aguardente de mel. Tentaste ver alguma coisa para lá? Não tira sobre esse lado, não. The population that lives and settled here since the 15th century still grazes their herds, scatters the grain of the community site near the Eira, dims the narrow sidewalk, which recalls medieval times and prestigious the flavors of the land, namely the chestnut and honey brandy. Bye.
Ah, oui.